Amigos, boa noite. Vocês já perceberam como é bom ter amigo, né? É ótimo. E, na realidade, quando a Lívia falou a respeito de nos sentirmos rejuvenescidos por conta das vibrações, você sequer pode suspeitar a minha idade, né? Eu tenho 60 com um corpinho de 60. Não, beleza? Mas é fato. Na realidade, ao homem bom nada de mal acontece. E é interessante que certa feita numa conversa com Divaldo Pereira Franco, ele falando de uma palestra que ele tinha feito na Alemanha, aliás, várias, e uma delas, uma senhora o abordou na saída e disse: o senhor durante a sua palestra fez a observação de que o senhor agradece por tudo de bom que lhe aconteceu e pelo mal que não lhe aconteceu. Não é isso? Ele disse: sim, senhora, foi isso que eu disse. Ela disse: mas eu também agradeço pelo mal que me aconteceu, porque se me aconteceu é porque eu preciso passar por ele. Veja o aspecto da visão em relação à questão de estar diante da vida. Isso é estar com atitude renovada, e a atitude renovada se reflete na criatura como um todo, né? Como um todo. Nós trouxemos para as nossas reflexões dessa noite a parábola do filho pródigo e os aspectos, algumas ligações dela com a questão da psicologia transpessoal. Naturalmente, nós não temos aqui tempo hábil para nos aprofundarmos muito dentro dos aspectos da psicologia transpessoal. Mas vamos fazer algumas ligações para verificarmos que Jesus, há mais de 2000 anos, trazendo as parábolas, o quanto de profundidade tem os seus ensinamentos. Tanto é que estão vivos até hoje. E eles estão vivos e continuarão desta maneira, evidentemente que o Cristo nos traz a base e depois nós temos complementações. A mesma situação acontece nas obras da própria codificação. Nós temos o codificador que nos traz um volume enorme de material para os nossos estudos, não estão relacionados apenas nas 5 obras básicas, mas também todas as outras obras que foram escritas por Kardec e também a Revista Espírita. Há muito volume. E depois nós temos trabalhos que estão sendo, não alterando em absoluto, mas complementando determinados tipos de informações à medida que nós vamos evoluindo. Mas, se nós formos verificar a nossa própria condição de analisarmos a divindade. A divindade, para nós já teve características de não ser só uma. E quando tem a característica de ser única, ela é de natureza antropomórfica, ou seja, de natureza humana. O Deus nosso chegou, e ainda de algumas religiões, tem características humanas, porque ele é um Deus, por vezes, que é cruel com as criaturas, perseguindo, coisa do gênero. Veja que nós, de Jesus, que traz o Deus, nos apresenta a Deus como Pai, chamando a razão das pessoas da época, se utilizando de aspectos que é conhecido pelas pessoas, ele não se preocupou em alterar a forma da divindade, que tinha como característica o antropomorfismo. Ele não foca, porque as pessoas não teriam capacidade de entender, mas ele vai trabalhar no conteúdo, ele altera o conteúdo do Deus dos exércitos, do Deus perseguidor, etc., para o Deus que era Pai, perguntando: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Ele traz um Deus para as pessoas raciocinarem. Só 1800 e poucos anos depois, em 1857, 18 de abril exatamente, no lançamento do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta do primeiro capítulo, dada a importância do assunto, nós teríamos uma definição diferenciada da divindade, quando Kardec pergunta o que é Deus. E o Espírito da Verdade responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja que, aos poucos, a nossa evolução vai chegando para os aspectos de compreendemos melhor
Os ensinamentos do Cristo também são assim. À medida que nós estamos evoluindo, eles vão tomando uma conotação cada vez mais aprofundada. É o que as parábolas nos mostram, e nós destacamos esta do filho pródigo. Bom, vamos primeiro entender um pouquinho a respeito dos aspectos da psicologia transpessoal. Antes que você entenda, esses são os dois últimos lançamentos nossos. Eles são livros psicografados, são histórias, eles não são romances, são assuntos, são diálogos, mas não romance com detalhamento de romance, mas são livros que trazem os personagens com diálogos, etc., muito rápido. É psicografia, o autor do Despertar do Amor é Jair dos Santos, e Geraldo Santos é o autor do Quem Manda Sou Eu. Esse Quem Manda Sou Eu é um espírita que desencarna e chega no plano espiritual se achando. E aí, esse vale a pena ser lido por espíritas. Porque a gente, às vezes chega lá, pode achar que vai ter banda de música e coisa do gênero, porque então aí a gente já vai entender o porquê desse livro Quem Manda Sou Eu. E o Despertar do Amor é a história de um indivíduo completamente materialista e as consequências que o levam a fazer exatamente o despertamento na sua vida. Evidentemente, nenhum livro nosso tem qualquer receita para este que vos fala. Toda a receita dos livros são direcionados para casa, na noite de hoje, aqui para esta casa. Então, você, ao comprar o livro, todos eles nós temos outros vários aí à sua disposição, todos eles custam o mesmo preço de $10 e a renda é totalmente revertida para a instituição. Até porque, meus amigos, espírito não materializa dinheiro para pagar conta de luz, aluguel e coisas afins. Não é verdade? Se eles materializassem dinheiro, ou eles teriam que falsificar ou teriam que roubar de alguém. Não é fato? Não existe esses aspectos de espírito, não vai falsificar, e nem vai desviar recurso de quem quer que seja. Então, é o esforço de cada um de nós, a colaboração, etc., com a vantagem de que, se você não vai ler, você pode comprar e dar para a pessoa que você gosta. E sempre recomendando, para quem você não gosta, dá logo os dois. Porque assim, você já vai encaminhando a criatura para as próximas reencarnações. Até porque semelhante atrai semelhante. Vamos falar um pouquinho a respeito da psicologia transpessoal, a questão da psique e a questão da psicologia transpessoal. Esse cidadão aqui, Abraham Maslow, foi um judeu nova-iorquino que desencarnou em 1970, mas é com ele que começam os aspectos dos estudos sobre psicologia transpessoal. Considerando que eles aceitam, a transpessoalidade aceita a questão reencarnatória, mas não necessariamente comunicação com espíritos, o que é muito interessante verificar. A professora e doutora Ellen Wambach tem até um livro interessante falando a respeito dos tratamentos e das pesquisas feitas, e também a doutora Edith Fiore. O da Edith Fiore nós destacamos aqui para vocês, que é Unquiet Death. Eles são mortos inquietos. Você acha pela Amazon esse livro. Talvez ache até em PDF gratuito, onde ela faz tratamentos de criaturas obsidiadas ou até mesmo subjugadas por espíritos, onde ela coloca de uma maneira, por vezes, nos aspectos científicos, se resguardando um pouco sobre os tratamentos que são, os resultados são sempre positivos no aspecto da desobsessão, que ela acaba atuando, falando com os obsessores ou subjugadores dos seus pacientes. No caso em questão, um dos grandes destaques que trabalharia com isso foi Brian Weiss, cuja obra, a primeira obra de muito sucesso dele, se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Na realidade, ele trabalhava com hipnose, que é uma palavra moderna para magnetismo. O nosso codificador, Allan Kardec, ele era magnetizador, ele estudou magnetismo, ele utilizava-se de magnetismo, e a palavra mais moderna é hipnotismo. O Brian Weiss utilizava-se nas sessões dele
como psiquiatra, ele se utilizava do processo da hipnose para a regressão de memória, considerando que as regressões feitas chegavam até o útero. Por incrível que possa parecer, os grandes problemas, por vezes, da criatura estão relacionados na condição desta existência, do útero até o momento em que a criatura esteja vivenciando. Isto é até uma questão de justiça no processo evolutivo do ser. Diz Augusto César Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Presença de Luz, que nós reencarnamos, já demos essa informação aqui anteriormente, que nós reencarnamos de 0 a 100%, com mais ou menos 20 a 25% de expiações e provas. Vou repetir. De 0 a 100, nós reencarnamos trazendo na bagagem de 20 a 25% de expiações e provas, considerando que prova não é expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, naturalmente, você já deve estar perguntando, onde ficam os outros 75 ou 80? A gente arruma por aqui mesmo, né? Por causa de pontos de vista. E o Brian Weiss fazia este trabalho chegando até o útero, até que uma paciente passa do útero e começa a demonstrar uma outra personalidade, uma outra existência, e vai se aprofundando, e ele vai buscando. E foi extremamente corajoso, porque na época ele arriscou o pagamento do mortgage dele, do salário e tudo mais, por ser, como o Maslow, uma das pessoas que abriram as portas para o aspecto do tratamento, visando a criatura, não só o processo desta existência, mas visando a criatura como um todo, como espírito. O que nós temos, então, alguns aspectos para ser analisado. A condição, vamos pegar apenas 2 ou 3 itens, a condição do ser essencial ou do amor, as negatividades do ego, que são o desamor, e as máscaras do ego, que são o pseudo-amor. Vamos ver cada um desses aspectos para fazer uma relação com a parábola do filho pródigo. Nessa relação do ser essencial ou causal, na verdade, o centro da nossa consciência, o ser consciente, onde estão fixadas todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. É o nosso eu superior, o eu profundo ou o self. É aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos, o vós sois deuses. O Deus que Jesus está falando está exatamente no nosso centro, somos nós. Que, evidentemente, com a personalidade encobre esta criatura, e a grande luta é exatamente fazer essa reversão. Nós chegamos um dia a atuarmos como, por exemplo, Jesus, né, atuava. Ou seja, um dia nós vamos amar como você está piscando agora. Não é fantástico? Você vai amar, você, nós vamos amar como nós respiramos. Você não precisa pensar para respirar. Não é fato? O princípio inteligente, no processo do desenvolvimento, automatizou a respiração quando estagiou nos vegetais. Não se preocupe que ninguém foi samambaia, apesar de ter umas que andam por aí de vez em quando. Mas o fato é que, né, quando se estagiou nos vegetais, não só isso, como, por exemplo, o processo da circulação sanguínea através da condição da fotossíntese, entre outras coisas. Quando nós vamos passando por estágios, e esse ser que está como princípio espiritual chega na condição que nós estamos como espíritos para atingir o processo de angelical. Não é o anjo como nós conhecemos, mas o angelical na condição de superior, para chegarmos a ser um dia espíritos crísticos, para sermos um semelhante a Jesus, né? A ponto de que o indivíduo chega numa situação onde a expressão dele é a expressão da essência, é a expressão pura do amor. Por isso que uma criatura daquela, quando dependurado no madeiro, na crucificação, ele não tem uma atitude contrária a quem quer que seja. Ele faz uma intercessão a Deus em favor daqueles que o estavam matando. Ele diz, eles não sabem o que fazem. Não é fantástico? O indivíduo da Tampai, que se dá uma fechada na gente, a gente já não sabe o que faz.
Imagina se o sujeito te pendura numa cruz. Não é? Essa essência somos nós, chegaremos lá. E para a gente verificar quais são as negatividades desse ego, é a parte onde ficam registrados todos os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente, ou seja, o amor. É a questão da personalidade, ou seja, as negatividades do ego. Nós temos alguns exemplos: o ódio, o egoísmo, o orgulho, revolta, mágoa, raiva, depressão, ressentimento, angústia, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúme e assim por aí vai. Se você não tem nada disso, você está reencarnado no planeta errado. Você devia ter ficado no nosso lar. Ou está reencarnado em Júpiter, concorda ou não? Por isso que, dentro desse aspecto, é porque em Júpiter, Júpiter, segundo a comunicação que veio por Bernardo, veio pelo médium, por um dos médiuns que trabalhava na Sociedade Espírita Parisiense, Bernardo de Palissy, que era um oleiro da Idade Média, que vive em Júpiter, e também o Wolfgang Amadeus Mozart, que vive em Júpiter, e Bernardo de Palissy passou através de Sardou, o médium que trabalhava, um dos médiuns que trabalhava com Kardec, a casa de Mozart em Júpiter. Claro, não é no solo de Júpiter, numa das dimensões de Júpiter. Da mesma forma que a Terra, este planeta que nós estamos habitando, também tem 7 dimensões, segundo André Luiz no livro Nosso Lar, que a gente pode conferir. Esta é uma das dimensões, né, mais materializadas. Porém, ele mostra a casa de Mozart em Júpiter, efetivamente toda ela feita de plantas e flores, assim, toda a estrutura dela. Tudo muito sutil. Lá se vive de 400 a 500 anos, por exemplo. Olha como Deus é bom, né? Como Ele sabe o que faz. E os animais continuam sendo animais, mas já fazem o serviço doméstico. O cão, a pata dianteira já é mão. Então ela faz serviços domésticos. Você vem na casa espírita, quando você chega, a casa está arrumada pelo cachorro que você tem. Olha que maravilha, não é verdade? Não é beleza? Aí o Kardec perguntou para Bernardo de Palissy o que é necessário, Bernardo de Palissy, espírito, o que é necessário para se reencarnar em Júpiter. Ele deu a resposta com 2 palavras: ser bom. Só isso. Só. Se você não tem nada disso, você devia ter reencarnado lá. Não é fantástico? Muito bem. É por isso que a gente vai recorrer para o Arnaldo Antunes. Né? O Arnaldo Antunes, o nosso amigo Arnaldo Antunes, numa das letras dele, diz assim: hepatite escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. Veja que o ser enfermo não é o ser que manifesta necessariamente na organização fisiológica. A enfermidade é do espírito. Qualquer coisa que se manifeste nada mais é do que a materialização, ou seja, a energia que se condensa no corpo físico. O espírito vibra, o perispírito registra, e à medida que acumula-se as energias, que vai se havendo um acúmulo de energias, precisa-se haver um processo chamado de exudação. Você vê, é como se fosse o perispírito suasse. Ele precisa colocar aquilo para fora. E o mata-borrão, ou seja, o sugador dessas energias desequilibradas, para fazer com que a criatura se equilibre, se transforma em enfermidade. Ou seja, por isso que Hipócrates, quase 500 anos antes de Cristo, dizia assim: não existem doenças, existem doentes. Isso não é toda a mesma coisa, não é? Doente é o espírito. Então, enquanto eu for doente, não é? Posso resolver uma situação, acontece outra. Eu preciso, como é que eu vou me tornar são? Procurando me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu gerencio a minha existência. Por isso que o Arnaldo Antunes coloca aspectos da enfermidade, todas elas mescladas, e ainda o pulso
ainda pulsa, apesar de tudo isso. E, na realidade, vamos voltar um pouco os aspectos, então, das máscaras do ego. É a parte do ego disfarçada, mascarada, em que ele lança a mão dos seus instrumentos de defesa e fuga. E, na realidade, as suas máscaras se originam na energia do pseudo-amor, em que o indivíduo, consciente ou inconscientemente, mascara as negatividades do ego com sentimentos aparentemente positivos. E aí, nesta condição, a gente volta para ele de novo, para verificar como é uma realidade. Na mesma letra, ele diz o seguinte: reumatismo, raquitismo, cistite, disretimia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia. Brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. Este aspecto desta enfermidade na questão da culpa, o indivíduo que vive uma culpa, seja de que natureza for, está vivendo no passado. E quem vive no passado não tem presente. Quem não tem presente não tem futuro. Ok? Até porque, em estudos feitos aqui nos Estados Unidos, em Harvard, para ser mais exato, se constatou que a grande maioria das criaturas vivem 75% do tempo mentalmente no passado, 20% do tempo no futuro e 5% no presente. Se a gente vive 75% no campo mental, em recordações do passado, 20% naquilo que quer ser, e 5% no presente, a gente está fugindo do momento que a gente tem que construir, sim ou não? Lá no passado é que era bom. Está fugindo do presente. No futuro vai ser melhor. Está fugindo do presente. Até porque o passado já foi, o futuro é subjetivo. Se nós não fizermos nada no presente momento, não tem nada para acontecer. Faz sentido? Por isso que qualquer coisa de culpa, de situações que você não sabia, quando você, eu, nós fizemos. Se você tivesse a experiência que você tem hoje, e eu estou falando para alguns mais especificamente, você não teria feito. Não é verdade? Se nós tivéssemos o conhecimento que nós temos hoje, por isso que o Cristo é libertador de almas, ele é médico de alma. Ele não veio aqui para ficar curando o corpo, para ficar curando o dente cariado de alguém, cãibra do outro, tétano, etc. Ele veio curar a alma. E ele veio curar a alma de uma maneira lógica e racional. Se nós conhecêssemos o que conhecemos hoje, não teríamos tomado a atitude que tomamos. Então, nós não erramos porque nós somos criaturas ruins. Nós erramos porque nós somos criaturas que desconhecíamos, naquele momento, os aspectos de fazer direito. Somos espíritos em evolução. Então, se somos espíritos em evolução, nós temos a oportunidade de nos equivocar, porque não sabemos fazer, em muitos aspectos, estamos fazendo pela primeira vez. Então não coloquemos o passado no presente, porque nós estamos fugindo de nós mesmos. E não esperemos um futuro que nós não estamos construindo. Faça o melhor hoje. Volte para a sua casa hoje, mais feliz. Faça a sua noite mais feliz. Aproveita, já compra o jantar e o livro, você vai ficar muito mais feliz ainda. E vá para a sua casa feliz. Chegue lá diferente. Se você tem familiares esperando, surpreenda-os positivamente. Se você mora sozinho, sozinha, surpreenda o seu obsessor, que pode estar te esperando lá. Mas surpreenda-os bem. Na hora que você abrir a porta, se tiver gente lá encarnada, dê uma boa noite para as pessoas, com um sorriso. Mostre o Deus que está em você.
Isso não é discurso espírita. Isso é realidade para a criatura não se enfermar mais. Para a criatura começar a mudar aspectos, né, da personalidade que encobre a divindade que ela é. Isso não é coisa de espírita. Isso é Jesus puro. Enquanto a gente ficar colocando máscara na frente, né, querendo ser o que não é ser agressivo, não é tomar atitudes desrespeitosas, etc. É ser natural. Sorria mais. Nós tivemos um amigo que ele, por um acidente que aconteceu com o filho dele, até conheceu o espiritismo, porque ele era de família japonesa e estava na cultura da religião japonesa, até conheceu o espiritismo. Depois do acidente com o filho, ele veio conhecer o espiritismo já na terceira idade. Ele ficou 30 anos declarado sem sorrir. Ele disse: eu não conseguia sorrir, porque ele atropelou o próprio filho. Né? Numa situação completamente inusitada. 30 anos sem sorrir. Que é uma das mais belas expressões do ser humano, que começou a se concretizar há 80 mil anos atrás. Não faz muito tempo, evolutivamente. Né? Ou seja, e tem outro detalhe para você que quer ficar mais bonita, é mais bonito. Quando você sorri, você movimenta 16 músculos da face. Para ficar mal-humorado, 80. Vai precisar de plástica mais cedo. Vamos tocar o bonde. É por isso que o pulso tem que continuar pulsando, né? E qual é a história do filho pródigo? O filho pródigo não é prodígio, é gastador. É a história do filho que todos já conhecem essa parábola, vamos assim sintetizá-la. Ele chega para o pai e pede a parte dele da herança, para a comunidade da época, para a cultura dos nossos irmãos hebreus ou judeus, como preferirem. A herança era dada em vida. Então, ele pede a parte da herança dele. Então, ninguém precisa ficar brigando em cima do caixão. Aí ele pega a parte dele, jovem ainda, e sai para conhecer os aspectos da vida, para desfrutar a vida. E ele, é claro, se empolga com as situações. Aparecem os amigos, os amigos entre aspas, que são os amigos dos recursos, e ele vai esbanjando, né, porque ele é pródigo, ou seja, ele vai gastando, e chega um determinado momento que ele não tem mais absolutamente nada. Ele chega na miséria. E como diria Edward Murphy, que até acabou sendo conhecido como Lady Murphy, que foi um engenheiro da NASA, que ele disse: se existe uma possibilidade de algo acontecer, essa situação vai acontecer. Então, para a situação ficar pior do que ele estava, veja a relação, há um problema climático na região e ele passa a ter carência do próprio alimento, e ele vai trabalhar como empregado de um cidadão que coloca ele para cuidar de porcos. Imagina judeu cuidando de porco. Né? Para se ter uma ideia, o processo do preconceito era tamanho, principalmente entre o nosso irmão judeu e o samaritano, por exemplo, que Jesus, né, deixa o pessoal escandalizado porque fala com uma mulher samaritana, que o samaritano, para se ter uma ideia em matéria de relação de preconceito, eles diziam o seguinte: é melhor você tomar um copo de sangue de porco do que se dirigir a um samaritano. Então, imagina como o conceito a carne do porco, o animal, era visto, né? É visto até hoje. E ele vai cuidar de porcos, né? Uma humilhação completa e total. E não tinha comida para ele, e ele acaba se alimentando com aquilo que era dado para os porcos. Chega um determinado momento que ele diz isso, ele não suporta mais o processo, e ele diz: puxa, os empregados de meu pai são tratados com dignidade, né? Tem moradia, tem alimentação, tem salário, e eu vou voltar. E aí ele volta para a casa paterna, e o pai, em vez de admoestá-lo ou de fazer qualquer tipo de censura, quando é comunicado que ele está voltando, manda preparar uma festa. Manda preparar uma festa porque aquele que estava perdido havia se encontrado.
e ele chega em farrapos, ele se veste, pede para que vistam o filho, coloquem o anel da família e as sandálias, porque na humilhação toda ele até chega descalço, o que é mais humilhante ainda. E o mais velho, o irmão mais velho, que eram dois, o mais velho que estava voltando do campo, quando vê ao que está acontecendo, questiona os funcionários do seu pai que dizem que o irmão tinha voltado. E ele vai tirar satisfações com o pai. Ele diz assim: eu que estou aqui sempre com você, que fico com você, que trabalho contigo, você não me dá sequer um cabrito para eu me divertir com os meus amigos. Mas, no entanto, mandou matar o bezerro cevado para fazer uma festa a este que pegou parte da sua fortuna e esbanjou com as suas aventuras. E o pai diz assim: mas, filho, este estava perdido e se achou e voltou, né? Você está aqui comigo, tudo que eu tenho te pertence. Vamos ver qual é a figura de um e outro dentro dos aspectos que nos interessam aqui. Na realidade, a parábola é repleta, como acabamos de ver, de símbolos e fala sobre a questão do autoencontro, né? E do encontro da criatura com a própria essência dela mesma e, por consequência, com o Criador. Não é porque se somos deuses, nós geneticamente, por falta de terminologia, temos naturalmente, né, a capacitação da divindade. Geneticamente somos os seus herdeiros. Esta relação com ele vai André Luiz dizer de uma maneira poética e bastante interessante no livro Evolução em Dois Mundos, que o peixe vive no oceano, se alimenta, é sustentada a sua vida pelo líquido, etc., que o mantém e que lhe dá todas as condições e não tem consciência disso. Nós, para Deus, estamos exatamente, por vezes, na condição do peixe. Estamos envolvidos, vivemos no hausto do Criador, segundo André Luiz. Paulo diria, na segunda epístola aos Coríntios, nós vivemos e nos movemos em Deus. Ou seja, nós, independente da atitude, etc., nós estamos vivendo na divindade. É mais ou menos assim o que diz André Luiz também. O universo está para Deus como o teu corpo está para o seu espírito. Não é fantástico? Você, eu, nós somos os Deus da nossa organização fisiológica. Saiba que cada célula sua, minha, nossa, será alguém semelhante a nós no processo evolutivo futuro. Não é fantástico? Porque cada célula sua, minha, nossa, é um princípio inteligente. E vai ser uma criatura semelhante a nós. Não é genial? Nós somos o Deus desse universo. Olha como Jesus é sabedoria pura. Nós somos, de fato, um Deus, a começar do próprio universo orgânico que nós administramos. Isso é simplesmente genial. E aí, o que Jesus mostra nessa parábola? Ele aborda com um enfoque transpessoal a trajetória da evolução do ser humano, com o filho pródigo, o filho mais velho e o próprio pai. Considerando o seguinte: a relação das máscaras do ego, que é o filho mais velho. E a gente já vai ver por quê. As negatividades do ego, que é o filho mais novo. E o ser essencial, né, que é o Deus interior, ou é o Pai, a ligação com o Pai, a ligação com o Criador. Significando dizer o seguinte: no processo do nosso desenvolvimento, ora a gente se identifica com as negatividades do ego, que é o desamor, ora a gente se identifica com as máscaras do ego, que é o pseudo-amor. Ou seja, na realidade, qual vai ser o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é nos identificarmos com a nossa essência divina, ou seja, nós nos desidentificarmos com o ego. A personalidade não será preponderante, e sim os aspectos divinos em nós começar a preponderar, através das atitudes que nós podemos ter. Por exemplo, o filho pródigo é a identificação com as negatividades do ego, esquecendo-nos de nossa condição divina e afastamos-nos da casa do Pai, da nossa própria essência de Deus. De que maneira? Da forma que, nesse movimento, nós queremos gozar os prazeres da vida.
Utilizamos a oportunidade da reencarnação para usufruir prazeres egoístas que nos aprisionam em energias grosseiras e perturbadoras e em situações de criaturas encarnadas ou desencarnadas que passam a ser, por vezes, desafetos que carregamos para outras existências. Na realidade, aproveitar a vida não é ser desequilibrado, é vivê-la em plenitude, é ter equilíbrio diante da existência. É Paulo de Tarso escrevendo aos Romanos: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo está à nossa disposição, mas nem tudo é conveniente. Isso é uma questão de equilíbrio, de nós fazermos escolhas adequadas. Nós escolhemos aquilo que nós queremos para nós mesmos. Para nós atingirmos uma idade mais avançada com saúde, não dá para fazer isso tratando a juventude de uma maneira onde nós exageremos em todos os aspectos. Não é fato? É simples assim. Ou seja, há que se investir em nós mesmos. Aproveitar a vida não é acabar, não é? Fazendo com que os excessos estejam preponderantes na nossa existência. É ser consciente sobre nós mesmos. E aí, naturalmente, o filho pródigo, após experimentar o sofrimento pelo distanciamento do amor, que ele se colocou voluntariamente, ele que vai pedir para o pai para sair, ele que pede para o pai a parte que lhe cabe, em razão da sua ignorância, do seu desconhecimento. Ele está ligado no Criador, mas ele prefere se ausentar, ele prefere a vida de prazeres, ele prefere viver a vida, aproveitar a vida, no conceito de que aproveitar é se desequilibrar. E ele, quando ele cai em si e busca o autoencontro, ou seja, ele busca o ser divino nele mesmo, ele vai em busca do Pai. Essa relação que nós estamos fazendo, se nós formos verificar. A nossa história vem de um processo de esbanjamento no que diz respeito ao desrespeito, que nós estamos cansando de sermos aquela criatura velha. Não é fato? Até porque nós somos essencialmente amor. É que nós não estamos ainda na condição de sermos linear no amor. Nós, assim, vivemos, como diz Emmanuel, nós somos constantes na inconstância, graças a Deus. Porque se nós fôssemos constantes, por exemplo, no ódio, nós nos aniquilaríamos a nós mesmos. Então a gente dá uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, chega um determinado... isso por quê? Porque nós não... Se você parar para pensar, um exemplo simples... Todos nós tivemos alguém na nossa vida que nos decepcionou, sim ou não? Da mesma forma que nós decepcionamos alguém, não é? E geralmente quem nos decepciona são os amigos. Porque do inimigo você já sabe que vai ter decepção. Na realidade, sabe aquela paixão que um dia... Quem não teve nenhuma paixão também está reencarnado no planeta errado, né? Quem não teve... Mas aquela paixão, aquela criatura que de repente disse para você assim: você é gente muito boa, mas você não me merece. Vamos continuar como amigos. É a pior amizade que você quer ter. Não é verdade? Você não quer aquela criatura como amigo, né? Ou como amiga. Você quer aquela criatura para você. Não é fato? Seja honesto, honesta. Aí, não é fato? Aí ele vai embora. Quando não ele ou ela, você não encontra com o seu melhor amigo ou amiga. E aí, como é que fica? Você vai usar de espiritismo e dizer: ah, meu querido, minha querida, vá em paz. Que Deus o acompanhe, não é verdade? As nossas amigas, né, na condição da reencarnação num corpo feminino, têm uma estrutura, como espíritos, evidentemente de agregação. Né? A mulher é família, é agregar, é agregadora, é cuidadora. E ela tenta, de todas as maneiras, evitar a desagregação. É da natureza.
Tanto é que você pode ver, na Alemanha teve uma tigresa que teve filhotes, os filhotes morreram, o pessoal pegou porquinhos, né, leitõezinhos, puseram uma roupinha de tigre e puseram para ela, começou a cuidar, não comeu os filhotes, né, não cuidou os porquinhos. Começou a cuidar porque o instinto materno é de agregação, é de cuidado. E a mulher tenta reter essa situação. Então ela diz, não vá. Fica mais um pouco, não vai. Eu sei, não, eu vou. Não vá, fica, é a família. Não, mas eu vou. Não, não vai. Aí chega uma hora que também não tem jeito. Você diz, vai! Vá! Na próxima reencarnação eu volto como sua sogra. Você vai ver se ele vai. Na verdade, aí você vai ver se o bicho vai. Né? Aí, mas o fato é que, né, quando vai mesmo, e às vezes vai com Deus, fica aquele sentimento de quê? Claro, porque nós somos humanos, nós estamos em processo de evolução. A gente não pode ser falso conosco mesmo. Mas olha que é fantástico, como nossa essência é amor, na hora que nós damos uma suspirada, a essência toma conta. Chega um determinado momento que você lembra daquela criatura e diz assim, me deixou na mão, mas foi tão bom enquanto estava junto. Não é verdade? Essa é a essência verdadeira nossa. Se nós odiássemos, nós não nos suportaríamos. Nós não conseguimos odiar o tempo todo. Um personagem da história que foi um médium, inclusive que tinha transformações quando dava passividade, faziam reuniões ocultistas, e os ingleses depois descobriram que os movimentos de tropas que eles faziam estavam baseados na astrologia e em consultas ocultistas, entre outras coisas. Não foi só a máquina Enigma. O sujeito dava passividade e, claro, ele não estava sozinho, tinha um grupo de espíritos desequilibradíssimos junto com eles encarnado e também um grupo desencarnado. Ele era fruto de uma preparação, se você quiser o sobrenome de quem o preparou, é Eckhart, de um alemão que viu o magnetismo do indivíduo, a capacitação de retórica do indivíduo e o preparou, de fato, né, na oratória, no processo dele utilizar do magnetismo. E esse sujeito promoveu, eles nas sessões ocultistas, que eles chamavam de espíritas, que não tinha nada de espiritismo, nas sessões ocultistas diziam que viria um novo Messias e que transformaria o mundo. E esse Messias, né, nessas sessões desse grupo que esperava então essa criatura, tinha o nome de Adolf Hitler. Apesar de toda aquela dureza de coração e da mediocridade que também era fruto da mesma criatura, porque ele era medíocre ao mesmo tempo que tinha, né, todas as atitudes negativas em relação ao semelhante. Ele amava a sobrinha profundamente e o cão pastor alemão que ele tinha. Nós precisamos, a nossa essência precisa ser movimentada. Por mais que a criatura esteja na ignorância, a essência vai falar mais alto. Por isso que não existe ninguém que fique abandonado por si só. Porque o amor, que somos nós, vai fazer com que, nem que se a gente não gostar de nada, aliás, não gostar de ninguém, não gostar de um animal, a gente gosta de alguma coisa. É a mesma coisa do materialista. Ele atende à necessidade de crer acreditando na matéria. Não é fantástico? Porque a gente tem necessidade dessa relação. E aí, mesmo que você diga assim, eu não creio em nada, eu creio naquilo que é positivo, objetivo. Você está atendendo inconscientemente a necessidade que nós temos desta ligação essência-criador. E o filho mais velho?
O filho mais velho, essa é uma tela de Rembrandt, que é muito interessante, porque Rembrandt estava altamente inspirado, aliás, era inspiradíssimo, aonde ele coloca o filho mais velho olhando a cena, onde o pai abraça o filho e praticamente introduz a cabeça do filho, parece estar entrando no ventre, né? Como se fosse uma mulher que estivesse concebendo ou ele estivesse dentro do ventre. Rembrandt foi tão sutil, né, e tão inspirado, que se você olhar as mãos do pai, uma é feminina e outra é masculina. O Deus é nem macho, nem fêmea. Né? O Criador, ele ama, ele mostra a questão do amor pela mãe e mostra a firmeza pelo pai. Nas mãos, uma feminina e uma masculina. O filho mais velho, no entanto, observa. Na realidade, quando a identificação é com a máscara do ego, nós agimos como o filho mais velho, que só tem aparência de dedicação. Tem aparência de ser bonzinho. Na realidade, ele olha, e Rembrandt coloca um olhar frio. Quando o irmão retorna, ele o renega, e as negatividades como egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, revolta, cobiça se revelam, porque estavam ocultos pela sua aparente bondade, ou seja, pelo pseudo-amor, pela máscara que ele usa. Ele permaneceu com o pai por obrigação e não por escolha, por interesse, porque ele diz assim: você não me deu nem um cabrito para eu poder festejar com os meus amigos. E o pai, olhando para aquela criatura egoísta, diz assim: mas tudo que eu tenho te pertence. O que mais você quer? Você também quer a parte do outro. O egoísta quer o do outro, mesmo que não saiba o que fazer com o do outro. Mas ele quer tudo para ele mesmo. E fica do lado do pai por interesse. Está ali pela obrigação do interesse. Não vive a realidade. O outro foi... Olha nós, não é o nosso caso? Nós saímos como os filhos pródigos ou as filhas, não? E aí, claro, nos aventuramos sem ter conhecimento. E aí, à medida que vamos nos conhecendo, vamos fazendo o quê? Vamos voltando para a nossa realidade. Vamos indo em busca da nossa essência. Você nunca mais será o mesmo. Não é depois desta noite. Se você não comprar o livro aí, é que você não vai ser mais o mesmo nunca. Né? Mas o fato é que você nunca mais vai ser o mesmo. Na próxima reencarnação, você, eu, nós voltaremos muito melhor. Você tem dúvida? Você nunca mais vai voltar do mesmo jeito. Até porque não tem como. O processo por si só é dinâmico. Não vai forçar ninguém, mas é dinâmico. Esta é a estrutura do filho mantida pelo filho no campo mental do filho mais velho, do egoísta, faz com que a criatura entre nos chamados círculos viciosos do processo reencarnatório, que funciona da seguinte maneira: reencarna, não cuida de si mesmo, né? Passa o tempo, ficam adormecidos na indiferença, pensam somente no bem-estar da vida terrena e reencarnam de novo. Isso é um processo chamado automático ou automatizante, onde milhões de criaturas vivem essa realidade. Emmanuel diz assim: do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, passam pela vida, mas não vivem. Ah, mas evolui? Sim. É aquela assim, vai, sabe? Vai indo. Por quê? Porque o indivíduo que não cuida de si, que fica passando o tempo, que é indiferente, e só pensa no bem-estar dessa existência, ele está só repetindo. Claro, vai havendo uma mudança, sim ou não? Porque nós não somos mais iguais que ontem. Então vai havendo, mas essa mudança, ela tem uma expectativa e ela é respeitada por Deus. Não vai haver um empurrão na pessoa por conta de que é respeitado o estágio dela. Não é? Porque a essência da criatura vai ter que despertar gradativamente.
O importante é que nós tenhamos consciência sobre o fato. E aí, reencarnamos, cuidamos de nós mesmos, aproveitamos o tempo, despertamos da indiferença. Numa pergunta de um repórter da BBC de Londres para a Madre Teresa de Calcutá, quando esta estava encarnada, ele perguntou: Madre, o que a senhora gostaria que a ciência inventasse? Ela disse: meu filho, eu gostaria que a ciência inventasse uma pílula que curasse a indiferença. Porque o grande problema do mundo é a indiferença. Eu ser indiferente com a dor do outro, com a necessidade do outro. Eu ser indiferente traz a infelicidade. Enquanto a gente for indiferente, nós não seremos felizes. A gente vai ter rasgos de felicidade, mas não seremos felizes, porque também nós não seremos felizes sozinhos. Nós somos criaturas que vivemos em sociedade. A felicidade tem que ser algo que seja trocado. Este tipo, despertar-se da indiferença, cuidar do bem-estar na vida terrena e também espiritual, entendendo o seguinte: não é desprezar os objetivos desta existência, não é abrir mão dos objetivos para viver mais confortavelmente, dar melhor condição para você ou para os seus dependentes de escolarização, de intelectualização, etc. Absolutamente. Mas é entender que todos esses aspectos estão relacionados com a condição do exercício da criatura. Tudo aquilo que nós estamos buscando nos nossos objetivos são exercícios que a criatura está fazendo. Quer ver? A rotina, que a gente diz assim, todos os dias é a mesma coisa. Se você cuida do lar, todo dia você tem que fazer praticamente as mesmas coisas, sim ou não? Com algumas variações. Se você é profissional e trabalha fora do lar, todo dia você tem algumas tarefas que elas são praticamente a mesma coisa, não é verdade? É o caminho que você faz até o seu escritório ou que você vai precisar ir fazer as compras, né? Você pode mudar os caminhos e deve para exercitar o cérebro, mas o fato é, a coisa é uma rotina. O que você acha que está acontecendo aí? Exercício de disciplina e paciência. Olha como Deus é sábio. É através do processo rotineiro que a gente está exercitando disciplina e paciência. Que se repete sem que seja uma coisa, né, colocada de uma maneira de uma única vez. Por exemplo, você reencarnou no Brasil, já está vivendo aqui. Olha que maravilha, hein? Podia ter reencarnado na Suíça. Não é fato? Mas o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. E é verdadeiro. Pegue o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu capítulo 7º ou 8º, nós não temos muita certeza, e verifica quando o Ismael vai falar com Jesus. E ele vai lá pedir lá uma ajuda para Jesus, e disse: não se preocupe, diz Jesus para ele. Eu vou pegar todo o pessoal da Europa e vou reencarnar tudo lá. Aí Ismael disse assim: mas Senhor, eu vim pedir ajuda, o senhor está me arrumando um tremendo no abacaxi, aquele povo todo da Europa, né? O que eles faziam? Né? Se não promover guerra, ninguém fazia nada, etc. Né? Você vai reencarnar lá? Você é lá. Claro, porque o Evangelho veio para quem está doente, não é para quem está são. Não é fato? Ser brasileiro é uma honra. É uma honra. Por quê? Porque a gente está sendo tratado desde o dia que se pretendeu reencarnar. Olha que beleza. Como você está muito melhor, você já veio para os Estados Unidos. Se você ficar melhor, você reencarna na Suíça e vive lá. Olha que beleza. Mas com a mudança climática, lá vai ser assim que nem a Flórida, quentinho, etc. Você já imaginou? Reencarna na Suíça, padrão Suíça, e ainda tem o verão da Flórida? Olha que beleza. Tem que ser bom para fazer isso. Mas faz sentido ou não? Não faz sentido? Quem é que precisa de evangelho? Quem está doente? Você não pode ser hipócrita, não é fato? Quem precisa de evangelho somos nós. Não é aquele familiar lá de casa. Não é o meu marido, a minha esposa, meu filho, meu amigo, meu chefe, meu funcionário, a vizinho. Sou eu que preciso do evangelho. E quando a gente vira expositor ou expositor espírita, aí a gente se conscientiza que precisa muito do evangelho. Porque o expositor ou a expositora
fala primeiro para ele mesmo, sim ou não? Porque a boca dele está mais perto do próprio ouvido. Não é fato? Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos desta medicação. É o objetivo da nossa existência. A criatura que vive desta maneira está, de fato, fazendo um trabalho, não de repetição, mas de evolução. E aí, a rigor, qual é o alvo da vida? O alvo da vida nosso é o Evangelho do Cristo. Não o Evangelho do Cristo como a religião A, B ou C, mas o Evangelho do Cristo dentro dos seus ensinamentos puros, objetivos. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Não, Pedro, não perdoa 7 vezes, não, perdoa 70 vezes 7 vezes. Se te demandarem 1000 passos, anda outros 2000. Se você tiver alguma coisa contra alguém, antes de fazer a oferta lá no templo, vai atrás dessa pessoa e faz as pazes com ele. Faz as pazes com ele enquanto estás a caminho com ele. Fantástico, não é? Isso é o Evangelho do Cristo. Esse é o exercício. É a situação da dificuldade do relacionamento da família. Nós não reencarnamos na família errada. Nós reencarnamos na família, nós estamos no local, na família, com o agrupamento da sociedade, onde nós possamos ser melhores e mais úteis para eles e eles para nós. Na hora que nós nos convencemos disso, nós começamos a ter uma vida prazerosa de relacionamento. Não significa não ter problema, absolutamente. Porque desafio nós vamos ter. Como provas, o importante é não ter expiação. Prova sim, porque todo aluno, boa aluna, é provado, provada. Expiado, ou a expiação é a minha teimosia em ter consciência que não deveria fazer, mas eu faço, porque esse gostinho eu não vou te dar. Não é assim? Quando você topar, você diz assim, não? Então sofre, miserável. Porque vai sofrer. Não vai? Por quê? Porque está se enclausurando em si mesmo. Está fechando-se para a manifestação do amor, da essência. E cada vez que a gente se fecha, nós vivenciamos o processo repetitivo da dor. Né? É a mesma coisa que ficar enfiando a ponta da faca na ferida, que vai cada vez ficando mais inflamada e chega uma hora que infecciona e chega um determinado momento que a gente precisa, de repente, amputar o membro para que a coisa não se perca como um todo. Esses são os aspectos do convite do Cristo. Nada de culpa. Saia hoje à noite daqui com esse recado. Não se sinta culpado ou culpada por coisas que você não tinha conhecimento quando fez. E não se esqueça de perdoar. Perdoe. Perdoe. Porque o perdão é o remédio santo da alma, que te desliga do problema. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se você ofendeu, peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, ore por ela. Ore por aquele também, conforme o ensinamento de Jesus no Evangelho, que te calunia e que te persegue. Ore por aquele que não te quer bem. Ame as pessoas e não se importe se as pessoas te amam ou não. Se as pessoas não gostam de você, é um problema delas. O importante é você gostar das pessoas. Não é fato? Se as pessoas não te amam, é um problema delas. O importante é você amar as pessoas. Se as pessoas não te perdoam, é um problema delas. O importante é você perdoar as pessoas. Por isso, doutrina espírita é prática, é ação, é atitude. Não adianta a gente vir na casa espírita, trabalhar na casa espírita, auxiliar na casa espírita, etc., e não colocar o Evangelho de Jesus em prática no dia a dia. É importantíssimo nós termos como prática, o mínimo que seja,
em relação àquilo que a gente se propõe dentro da casa espírita, em relação às nossas atividades na casa espírita. Você vai sair daqui, se tem problemas, os seus problemas não vão desaparecer, mas você pode fazer uma coisa diferente em relação a eles. Não apresente mais os seus problemas para Deus, apresente Deus para os seus problemas. Porque a atitude de apresentar a Deus para os seus problemas significa a tua confiança em você mesmo e na divindade para que a situação se resolva da melhor maneira possível. Então, Jesus é para a gente tomar de manhã, tarde e noite, né? Porque Jesus é amor. E Kardec também, de manhã, tarde e noite, porque é instrução dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é interessante entender, né? Amar vem primeiro, mas instruir também é a mesma condição de importância. Mas procure amar e procure conhecer, que esses são os caminhos, de fato, da nossa verdadeira libertação. Muita paz a todos.